Ô mano velho, ô mano novo, nas quebradas do sertão tem forró para o povo. Ô mano velho, ô mano novo, nas quebradas do sertão tem forró para o povo. Ô mano velho, ô mano novo, nas quebradas do sertão tem forró para E valeu boi pintado, segura no rabo do boi bicho mole condenado. Meus amigos e minhas amigas, meus conterrâneos e minhas conterrâneas, estamos começando mais um podcast Mano Velho, Mano Novo, aqui no Spectrum Studio, aqui no Ipiranga, na Avenida Dom Pedro I, 408 no Ipiranga. Aqui o estúdio do nosso querido amigo Reginaldo Sama e da Azul, são os nossos parceiros, com os trabalhos técnicos do gênio aqui, que é o Gargamel de Feira de Santana, da Bahia. Meus amigos e minhas amigas, então o papo é interessante, a gente sempre procura trazer uma conversa diferente, um assunto que envolve as pessoas. Não é verdade? Então hoje o programa é destinado às mulheres, né? As mulheres e vão tomar conta do mundo, já estão tomando conta do mundo. Nós, homens, temos que correr e ter que cuidar. Mas é muito bacana porque eu estava vendo aqui, fazendo uma pesquisa, sobre a importância da mulher no universo e no Brasil, a começar pela população brasileira. Olha, se o Brasil tem 206 milhões de habitantes, veja bem, 106 milhões são mulheres e homens são 99 milhões, então quer dizer, já são 6 milhões de mulheres a mais do que homens, já pelo número absoluto, né? Aí se você vai pegar as mulheres e os homens que têm o título de eleitor, pessoas aptas a votar no Brasil, a maioria de mulheres. São praticamente 6 milhões de mulheres a mais que votam mais do que homens. A gente está para trás, né? E então é uma vitória muito grande das mulheres, porque nas últimas décadas a gente tem experimentado, né, presenciar a mulher avançando em todos os sentidos. Por exemplo, no começo do século passado, né, mulher pilotando avião, era uma aventureira. Tivemos grandes mulheres americanas e outras nacionalidades que atravessaram o oceano desde aquela época, mas quando o mercado de trabalho começou, então quem pilotava avião era homem. Piloto, copiloto, radiotelegrafista, engenheiro de voo. Agora a mulher trabalhava lá na cabine, era comissária de voo. Até hoje é um trabalho importantíssimo, né? Mas as mulheres foram persistentes, resultado. Nos últimos anos, as mulheres começaram a ocupar o cockpit da aeronave. Então nós temos hoje mulheres copiloto e mulheres piloto, então, mulheres que já estão sendo comandantes de aviões. Tem uma empresa de Angola que há uns 2, 3 anos atrás, inaugurou uma linha, só mulheres, piloto, copiloto, chefe de cabine, comissário, toda a tripulação de mulheres. Então é uma vitória muito grande e eu quero que a mulher avance cada vez mais em todos os sentidos, não é verdade? Nós temos aqui nas Forças Armadas, pela primeira vez uma mulher assume um alto posto nas Forças Armadas, é uma vitória. Nós temos aqui uma estatística muito interessante que vem acontecendo nos últimos anos no Brasil, que são as mulheres que criaram coragem de comprar uma motoneta, entendeu? E para ir para o trabalho, para passear, quer dizer, de repente, hoje, as ruas de São Paulo estão invadidas, no bom sentido, por mulheres. Então, veja bem, é uma estatística interessante que o número de mulheres pilotando motos em São Paulo cresceu mais de 19% em 2024. Então, a mulherada está aí, ó, vamos avançar. Então, por isso que o tema de hoje é justamente prestar uma homenagem às mulheres, a presença da mulher, porque tem os mitos, né, tem os bloqueios, tem os medos, tem os traumas que ainda, às vezes, atrapalham as mulheres. Mas elas são persistentes, não entregam a rapadura. Elas são resilientes. Por isso, meus amigos que hoje aqui no nosso podcast, estou recebendo aqui um casal, que eu fiz um convite muito especial,
que é um casal de mecânicos, entendeu? Há poucas semanas eu entrevistei aqui a Silvia Designers, depois a Mulher Pica-Pau, e quando a Mulher Pica-Pau eu entrevistei, veio aqui uma amiga, né? Ele disse assim, ô, mano, velho, eu sou ouvinte do Forró Nativo, meu pai é ouvinte do Forró Nativo, pois eu sou amiga da Mulher Pica-Pau, olha, você pode gravar um vídeo para mandar para o meu pai, para dar uma olhada, ele escuta o Mano Velho mandou na Nativa, e batendo passo, não, olha, meu marido é mecânico, eu trabalho junto com ele, administro e tal, e eu cuido assim, olha, Mano Velho, eu vou falar para você, se um carro, eu não fico parado na rua, não, se o carro quebrar, não, eu me viro nos 30. E eu achei interessante, eu falei, eu vou convidar um dia você para vir participar aqui do nosso podcast. E hoje chegou o dia. Então vou apresentar para vocês aqui Roberta, a mecânica. Olá, Roberta, como vai? Tudo Olá, bem? Um prazer muito grande bem. receber você aqui, viu? Prazer, todo mundo. É Roberta Barros. Roberta Barros. Assim. Agora, tudo que eu sei, eu aprendi foi com meu marido. Meu marido é fera, é o Tarcísio. O Tarcísio tem oficina mecânica, mais são 25 anos, né? E o cara é fera. Então, claro, o casal unido, trabalho unido, cresce unido. Então ele está lá no dia a dia atendendo a clientela e eu estou lá junto, sabe? Se der uma dificuldade, eu estou lá junto, tô pronto para ajudar. Alô, meu amigo Tarcísio, como é que vai? Prazer. Tudo um prazer. Tarcísio Manuel, é batateiro. São Bernardo do Campo. Pois é, eu vou até pesquisar. Diz que quem nasce em São Bernardo do Campo é batateiro. Por que fala isso, meu amigo? É a lenda de São Bernardo, eu não sei a por quê. lenda de São Bernardo. Por quê? Não, porque São Bernardo é a capital do automóvel. Sempre foi conhecida, né? É. Tantas fábricas e tudo. Batateiro, então eu vou saber, por exemplo, por que quem nasce em São Bernardo é batateiro. Eu tinha uma plantação de batata, né? Pode ser da história de São Bernardo, Isso. lá do passado, as pessoas plantavam batata, de né? batata. Que é uma grande cidade, logo vai chegar a 1 milhão de habitantes, que é cidade rica, eu tenho um carinho muito grande de São Bernardo do Campo, como por todas as cidades aqui do ABC, eu andei muito naquelas cidades, porque fazia shows, fazia eventos assim, então São Bernardo, São Caetano, Santo André, Riacho Grande, entendeu? Puxa vida, todas aquelas cidades ali, eu fiz eventos assim, mas faz muito tempo que eu não vou, mas tem meus amigos lá, um grande beijo à galera de São Bernardo do Campo, de todo o ABC. Então, muito bem. Então, vamos começar com o Tarcísio, que é esse cara que é o bambambam, né? Então, eu falei das mulheres aqui. Você está concordando com o que eu falei das mulheres, né? As Concordo mulheres, plenamente. não é verdade? Inclusive, hoje tem até muitas mecânicas, oficinas por aí que tem mecânica na mão de obra. Sim. Trabalhando, botando a mão na graxa. Exatamente. Eu até Tem várias. comentei com a Mecânicas Roberta, aqui em mulheres, Salvador, na Bahia, há alguns anos atrás, uma mulher mecânica, ela foi muito ousada, ela falou assim, eu vou criar uma oficina mecânica só de mulheres. E já só faz uma coisa de uns 6 anos por aí afora. Então ela criou uma oficina mecânica, então todo mundo que trabalha com ela é mulher. Quer dizer, por quê? Porque é de mulher para mulher. Isso. Porque tem aquele mito que mulher não entende de mecânica, tem medo do Sim. carro, se quebra, se o carro quebra, se um pneu furou, ela se apavora, aí é um taxista que vem, ela não tem condições de trocar um pneu, sabe? Né? Então a mulher quer dirigir o carro, sabe? Mas ela falou, não, então eu vou quebrar esse tabu. Eu tenho uma oficina mecânica, e aí estava indo de mulher para mulher. Muitas mulheres têm medo de ir no mecânico porque não sabe o que o mecânico vai argumentar. Se é um mecânico profissional, um camarada que trabalha bem, autêntico, honesto, ele vai dizer o que é. Agora, se pega um cara que a mulher não entende, acontece. Não é uma estatística. São poucos casos, mas existem. Existe. Na verdade, de repente, tem que trocar isso, trocar aquilo, tem que trocar aquilo, tem que trocar aquilo. Sabe, e a mulher, de repente, fica a conta desse tamanho. E o carro não fica bom. Então é isso. Eu tinha um ditado popular que no para-choque de caminhão assim, caminhão velho assim, aí o cara escreveu assim, deixa eu me lembrar aqui, um dito popular: carro velho e sutiã só usa quem é peitudo. Verdade mesmo.
Então você nasceu em São Bernardo do Nasci Campo. em São Bernardo. Que bairro lá de São Bernardo? É Alvarenga. Alvarenga, né? Alvarenga. É. Eu tenho um amigo que morava ali perto do pronto-socorro municipal, ali tem uma rua, um nome italiano, eu sei que era perto, tem um pronto-socorro municipal. Eu ia muito lá, naquele bairro lá, mas já faz muito tempo. E então você viveu lá toda a infância, lá jogando bola com os meninos? Desde quando eu nasci, moro ali na mesma região. Até hoje? Até hoje. Até hoje, né? É que é muito bom, né? Ali aquela região é muito bacana, muito legal. E aí, você viveu a sua infância, adolescência, tudo lá no bairro? Tudo estudou, no bairro, mesmo né? bairro. Estudei, terminei meus estudos. E como é que apareceu essa vocação de ser mecânico? Essa vocação de ser mecânico apareceu que meu pai já era mecânico a diesel. Igual o meu pai. Ele queria... O meu pai era mecânico a diesel, mas eu fui ser locutor de rádio. E seu pai mexia com... Meu pai mexia com ônibus, ele trabalhava naquelas empresas de ônibus em São Bernardo. Tá. E até mesmo ele queria que eu fosse mecânico a diesel, só que eu não me interessei pela mecânica a diesel, eu parti para mecânica a combustível, a gasolina. Tá, então você acompanhava seu pai, ele ia acompanhava meu pai. Nas garagens, cuidar, motor que pifou, bomba injetora, aquelas coisas todas, né? Então você aprendeu mais ou menos a base da profissão. Da profissão. Só que eu não parti para o diesel, fiquei na gasolina. A partir de que idade você partiu para a gasolina? Você lembra? Eu acho que com uns 14 anos, 14 para 15 anos eu já mexia com carro já. Já mexia com carro? Já comecei a mexer em casa já. Sabe? E na sua casa mesmo você tinha uma garagem ou no meio da rua? A gente tinha uma garagem lá. Tinha uma garagem? Tinha um macaquinho velho. Aquele chicão? Isso, aquele chicão que o pessoal costuma falar de chicão. E aí começou, você já tinha carro? Seu pai já tinha carro? Meu pai tinha um Fusca na época. Um Fusca. Isso eu lembro até hoje, ele tinha um Fusca azul. Um Fusca, que ano era o Fusca do seu pai? Era 7,6. 7,6, né? 7,6. Então você já tinha uma escola, que o Fusca era uma escola. Eu já tinha uma escola, é isso mesmo, já desmontava e montava ele inteiro. Não é verdade? Que é o melhor carro do mundo, sabe? O camarada ajeitou o Fusca aqui, o bicho vai embora. Vai embora. É igual a gente tava falando quase agora. Tem ali o platinado, tem ali... A gente dava um jeito. Dava um jeito e vamos embora, né? Pois é, dá muita saudade, né? Dá. Do Fusca. E ainda bem que ficou a marca. No mundo inteiro tem aqueles clubes do Fusca, né? Às vezes eu pego aqui na Castelo Branco, encontro de Fusca, nossa, tem lá 100 e tantos Fusca, né? Eles fazem os encontros, eu acho muito bacana, porque você analisar, olhar bem para o Fusca, eu tive um Fusca na minha vida, foi um Fuscão, né? Foi em 1970, não sei se foi 78, foi mais ou menos por aí, 70, 79, os assessores de imprensa das fábricas iam sempre para o aeroporto de Congonhas receber executivos que vinham dos Estados Unidos, da Alemanha. Não tinha Guarulhos ainda, então o cara descia em Viracopos ou no Galeão e trocava de avião e vinha no avião menor para Congonhas. E Congonhas não portava avião grande. Então vinha o cara da Volks, vinha o cara da GM, vinha o cara da Ford, sabe? E ali os assessores, a gente tinha amizade. Então, você assim, olha, se você quer comprar um carro, você vai numa concessionária, a fábrica dá um desconto. E era um desconto grande, sabe? Então, se o carro custava, vamos supor, 20 mil, sabe? Quer dizer, ficava talvez por 14, 13 mil. E eu ia buscar na concessionária, com nota fiscal e tudo. Então, e eu lembro que eu fui no banco, que era dentro do próprio aeroporto, o Nelson, que era o gerente do banco, que era o Banessa, falei, Nelson, a fábrica, contei para ele assim, eu queria um financiamento. Não vou dar para você, não. Vou dar um empréstimo pessoal. Eu vou te dar o dinheiro, você paga o carro lá e você vai pagar para o banco. Aí peguei aquele Fusca branco assim, sabe? Então, fiquei pouco tempo porque eu bati esse carro. Aliás, no dia que eu tirei esse carro da concessionária, eu trabalhava na Rádio Globo e eu fui mostrar para os colegas, né? E eu parei ali, saí do Minhocão para pegar São João, e eu parei, aí vem cara num Puma amarelo, o cara passou assim, arrancou meu para-choque, puxou o para-choque juntos. Nossa senhora, aquilo ali, aí eu levei, poxa, mexer com o seguro, mas tem um amigo que tinha uma funilaria lá em Moema, aí ele disse, não,
Pereira, o Pereira, não, traga aqui. Trocou, não vou cobrar nada, já está no amassou, tudo. Mas aí depois teve uma batida, aí esse carro eu levei para frente. Mas que foi um grande carro. Agora, Tarcísio, você então começou ali atendendo a clientela ali na tua rua, vinha atendia outro. Isso. Né? Vinha outro. Só que assim, naquela época, como eu trabalhava em casa, não pagava aluguel, nada, e hoje a gente paga aluguel. A gente teve que alugar um Sim, espaço porque melhor. o negócio cresceu, né? Cresceu. O custo-benefício, né? Você ficou vários anos, assim, a coisa começou a vir mais carro. Quer dizer, que não dá mais. Não dá mais. Eu tenho que ter uma equipe, eu tenho que ter uma equipe, né? ter tudo. Certo. Aí você, então, resolveu ir para um lugar, você mudou para onde? No mesmo bairro? Eu mudei no mesmo bairro, bem próximo, dá uns 3 quilômetros de casa. Tá. Aí eu pegou um espaço grande. Um espaço maior, bem maior. Bem maior. É. Entendeu? Aí você equipou a tua oficina com tudo, então. Isso. Lá eu tenho elevador, tenho rampa de alinhamento, tenho máquina de injeção, máquina de limpa-bico, scanner, tenho tudo lá. Tem todo equipamento Todo moderno. equipamento moderno. Né? E a clientela, qualquer tipo de carro que chegar. Se precisar, eu consigo desenrolar. Só mecânica, você não mexe com parte de funilaria, não. É só mecânica. Funilaria não. Só mecânica. Só mecânica. Mas em tudo, injeção eletrônica. Injeção eletrônica, tudo. Tudo. Assim, né? Que bacana. Suspensão, freio. Certo. E a clientela A clientela é boa. É boa, né? Boa, é boa, a clientela né? é boa. Como é que chama a tua oficina? Ideal Centro Automotivo. Ideal Centro Automotivo. Tá. E você já está nesse endereço já há bastante tempo já, né? 8 anos já. Há 8 anos. 8 anos. De segunda a sábado, de segunda a sexta? Segunda a sábado. Segunda a sábado. Aí, Isso. sábado até meio-dia, 2 horas? Meio-dia, 1 hora. Depois, né? Depois Tá é certo. descanso. Que bacana, que legal. Então, parabéns aí pela tua profissão, na verdade, de atender a clientela. Agora vamos chegar na Roberta. Né? Roberta! Então, Roberta, como é que você entrou nesse mundo da mecânica? Foi induzida pelo seu marido, pelo Tarcísio? Como é que foi esse encontro e esse a gente chama upgrade? Você não é só dona de casa, você também é dona da oficina. Dona da oficina. Então, esse gosto por mecânica, por carro, já vem de família, né? Os meus irmãos também têm oficina, centro automotivo. Ah, é? Então, eu fui induzida pelo meu irmão. São quantos irmãos? Somos em 4, né? 4. Tem 3 irmãos e eu. Tá, agora eu digo, os 3 são mecânicos, todo mundo, ou 2 ou os 3? 2. Hoje 2, né? São 2, né? Tem oficina e tudo. Sim, tem oficina e tudo. E você desde novinha era curiosa, ficava ali olhando Então, eles já começaram, né? Que eles gostavam de mexer com carro igual o Tarcísio. E eles tinham um sonho de um dia ter a oficina deles. Né? Tá, entendi. E foram e trabalharam em algumas oficinas grandes, tudo, né? E depois montou a dele. É porque vai adquirindo conhecimento, né? A ver, o camarada é metalúrgico, trabalhou muito tempo numa fábrica, e depois que ele aposenta, se ele saiu, puxa vida, pelo meu conhecimento, eu consigo, desde ele se organizar, né? Que não é para todo mundo, a ver, a pessoa não tem aquela vocação, não tem o dom da profissão. A ver, o cara tem a oficina mais bem montada do mundo, mas se ele não tem dom administrativo, então não vai. Não vai. E às vezes o cara tem lá, a gente chama cabeça de porco, lá tudo sujo, mas o cara conhece pra caramba. Também O cara gosta, o cara não tem tempo quente, tem gente que gosta e gosta do desafio. Esse carro não tem jeito, não é verdade? Exato. Certo. E você chegou a trabalhar com os seus irmãos na oficina? Sim, cheguei. Ele conseguiu, né, abrir a oficina dele e me chamou para ser auxiliar administrativa. E foi aí que tudo começou. Tá. O meu irmão mais velho. O mais velho. Foi. Qual é o nome dele? Adalberto, a gente chama de Beto. E o outro, como é que chama? Sérgio. Sérgio. Isso. Tá. E aí eu peguei o gosto e fui trabalhando, e desde que eu me entendo com gente, que eu trabalho sempre no ramo de centro automotivo. Bem, você é pernambucana? Pernambucana. Da cidade de? Condado, Pernambuco, você é meu. Aliás, mandar um grande abraço pro teu pai, não é verdade? Sim, seu Antônio Massal. Seu Antônio Massal, aquele abraço, meu amigo, ó. Sucesso aí, viu? Tudo de bom pro senhor, viu? Agora me diga, como é que você conheceu o Tarcísio ou o Tarcísio lhe conheceu?
Foi através das oficinas mecânicas? Foi dentro da oficina mecânica. Mas dos seus irmãos? Do meu irmão, sim. Ele foi fazer uma visita? Não, ele foi contratado. Eu já trabalhava lá, né? E ele foi contratado. Foi trabalhar com seus irmãos aqui. A gente se conheceu. Aí olharam com aquele olhar pichainho, olhar de bêbado, né? Olha com olhar pichainho. Aí, né? Aí juntou. Que bacana. Aí pronto, aí vocês se apaixonaram. Vamos agora. Você ainda não tinha oficina quando você... Não tinha. Né? Levou um tempo, as coisas foram se ajeitando, não é verdade? Aí quando você montou a sua oficina, aí ela já largou os irmãos e foi trabalhar com você. Isso. E já são quantos anos que vocês estão trabalhando juntos? Trabalhando juntos, a gente está há 8 anos. Há 8 anos, né? 8 anos. Que bacana, que legal. 8 anos. Então, veja bem. E aí a oficina está lá com todo vapor, atendendo de segunda a sábado. E qual é o seu papel no dia a dia da oficina, Roberta? Então, atender, né? Eu atendo, faço o orçamento, ele analisa o serviço, o problema do carro, levanta, faz o check-up e eu passo o orçamento para o cliente. Passo o orçamento, porque ele vai dizer, tem que trocar amortecedor. Isso. Você vai anotando, tal. E aí passa para o cliente. Aí passa para o cliente, assim. O cliente faz. Não, a gente tem uma choradeira assim. Tem. Sabe que o brasileiro é cheio de manha, né? Certo. Entendeu? Mas bom atendimento, o trabalho dele é excelente, né? Porque ele é meu esposo, não, mas ele trabalha super bem. Se tem o problema, ele vai no problema, ele passa, entendeu? Não... Já explica pro cliente. Está acontecendo isso por isso. Então, vou te mostrar aqui, né? Isso. Entendeu? E a gente até gosta que o cliente veja a execução do serviço, que veja realmente a troca da peça. Tá certo. Isso. Me diga uma coisa, ô Tarcísio, porque a gente tem cliente chato, né? Tem cliente que quer conhecer mais do que você, né? Mas não é que ele caso que esse fator que você está falando de cliente chato, é porque ele vê muita coisa na internet, né? A internet hoje ela ajuda muito, ajuda muito, mas atrapalha muito também. Sim, atrapalha porque o cara vai na teoria. O cara vai na teoria, ele vê lá na internet, ele acha que é a mesma coisa que está acontecendo com a dele, mas na hora que você vai fazer o check-up, não é. Não é verdade? Aí é complicado. É complicado, assim. Por exemplo, pela tua experiência, eu sempre vejo na internet, assim, carro que nem o mecânico quer atender. Esse carro nem o mecânico quer nem ver na porta. Existe isso. Existe uns carrinhos complicados, mas a gente não é que não quer mexer, tem que mexer. Tá na profissão. Na profissão tem que mexer. Mas na estatística, o camarada compra o carro, tá pensando que tá comprando um carro e ele é complicado. Porque às vezes, eu até estava comentando contigo, tem um amigo lá do Ceará que comprou um carro na época, carro importado, e ele comprou o carro, foi na concessionária, e no fim de semana ele já foi para a fazenda dele, pegou a família, e ele quase era todo asfalto. Ele tinha que rodar na fazenda dele 2-3 quilômetros de terra. Quando ele chegou lá, ele disse, que coisa, esse carro não presta, não vale nada. Eu vou vender. A suspensão ficou daquele jeito. Pois aí ele chegou na segunda-feira, chegou lá na concessionária, olha, não gostei. Vende esse carro aqui para mim, que porcaria de carro assim. Mas aí, veja bem, é a questão de tem marcas Estados Unidos, Canadá, a Europa quase toda. Sabe, o asfalto é um espelho. Sim, não tem buraco, não tem, sabe, quer dizer, então o cara pega um carro, para se adaptar ao tipo de piso do asfalto, cada lugar tem quebra-mola. Lá fora não tem quebra-mola. Não. Né? Sabe, buraco. Quando chove, aquelas panelas, aquelas crateras, assim. A qualidade do asfalto. Então o carro parece um bode pai chiqueiro pulando, sabe? Não é verdade? Aqui em São Paulo você deve ter visto muito. O pessoal asfalta. Passa aquela manta asfáltica. Isso. E a boca do bueiro fica lá embaixo. Fica lá embaixo, então o cara Eles não conseguem acertar com o nível do asfalto. Eles passam o asfalto, a boca de lobo fica lá embaixo. Você passa com o carro ali, estoura amortecedor, estoura bandeja, pivô, vai tudo embora. Eu tenho assim, uma crítica muito grande com relação à qualidade do asfalto que é utilizado no Brasil. Até essa tecnologia. Por quê? Por exemplo, eles estão usando agora asfalto borrachudo. Tem ali na rodovia do Açúcar, asfalto pneumático.
Eles aproveitam de pneus e fazem. Quer dizer, já é uma tecnologia. Agora mesmo, de uns 2 anos para cá, a prefeitura tem usado mais um componente no asfalto que melhora a durabilidade. E que se existe essa tecnologia, por exemplo, cidades do Nordeste, tem várias cidades que estão trocando o asfalto por concreto. Por quê? Porque o asfalto, com aquele calor do Nordeste, deforma. E fica até mais barato colocar o concreto do que o asfalto. Sabe? Isso, se é uma cidade pequena, eu não sei saber esse custo, mas que nós temos que melhorar mais as condições das nossas ruas, das nossas estradas, porque o Brasil, com esse tamanho todo, são pouquíssimas as estradas boas, de qualidade. Nós vamos ter estradas boas no estado de São Paulo, no estado do Paraná, uma parte do Rio de Janeiro, que é muito pequena, uma parte de Minas Gerais, uma pequena parte do Rio Grande do Sul, e pronto. Sabe, quer dizer, então você precisa, olha o tamanho do Brasil. Então, já está tendo avanço, já tem os lugares sendo duplicados, na Paraíba, em Pernambuco, sabe, no Ceará, já tem umas BR que já estão duplicando, mas é muito pouco em relação ao tamanho da malha rodoviária. Tamanho da malha rodoviária. Entendeu? Então o camarada vai, e se ele pegar... Teve um tempo que eu ia até Catalão, em Goiás, e passava no Triângulo Mineiro. Rapaz, eu não acreditava quando daquela estrada. Olha, era assim, os carretos, os carros de tanto buraco assim. Eu na rádio, eu largava o pau. Eu falei, como é possível? 2 estados tão ricos, entendeu? Você sai de São Paulo, um tapete. Chega em Minas Gerais, aí pronto. Começava aquela buraqueira, e você ia rodar praticamente 100 quilômetros ou mais. Para chegar num posto, num perigo, né? Então... Aí mais trabalho para o mecânico, já né? Aconteceu com ele. Aconteceu comigo. Você foi para onde? Eu fui para Pernambuco, ano retrasado. Na volta eu peguei um buraco em Minas Gerais, ali em 7 Lagoas. Estourou os 2 pneus do lado direito. Certo. Não, e aí como é que eu ia fazer? Eu tava só com step. Nossa, isso aí foi horrível. Parado. Foi horrível. Imagine você no meio do nada. Tem uma assistência, na verdade. Outra coisa, assim. Agora vamos falar das mulheres. Eu falei que o programa é dedicado às mulheres. Como é que você vê a mulher dirigindo? Que a mulher avançou muito assim. Não é dirigir, que a mulher cada vez dirige mais. Diz que as mulheres dirigem melhor do que os homens, assim. Não é que a mulher dirige, tem mais munheca do que o homem. É que a mulher é mais delicada, ela é mais atenciosa. Ela presta mais atenção. O homem não, ele é muito apavorado. Até mesmo na correria do dia a dia, o homem ele é muito mais apavorado. Aí é onde bate, onde acontece as coisas. A mulher vem dirige devagar. A mulher é mais cuidadosa. Agora a gente vê certo. Aí já faz parte, passa a ser até folclore. A mulher vai estacionar, eu vejo mulheres que estacionam do carro com facilidade, mas uma parte não consegue. E se tiver homem na calçada assim, ela vai embora, ela tem vergonha de estacionar o carro por causa daquele olhar machista de condenar, coitado, né? Não é verdade? Então, ontem mesmo, perto lá de casa, estava saindo, a mulher foi estacionar, desceu outra, vem. Eu nem olhei assim, passei de batida assim para não... Então, veja bem, isso é um fator que ainda existe. Outro fator que é muito comum em São Paulo, você pega bairros ali como Pompeia, Perdizes, ali tem umas ladeiras assim, e quando chove, meu amigo, se tem um semáforo lá em cima, tem mulher que já fica lá embaixo porque tem medo da enxurrada. Às vezes o carro tem a tração dianteira e patinando. Não é verdade? Então qual é a dica que você dá, não só para mulheres, para homens, quando está chovendo, se a tração dianteira, se tem que acelerar muito, porque o carro acelera e patina mesmo, né? Na verdade? A dica que eu dou é não acelerar muito, controlar na embreagem e sair devagarzinho que ele sai, mesmo sendo tração dianteira. Agora, se você acelerar demais, aí ele vai... Aí porque o asfalto tá molhado, assim... Aí ele vai patinar e ele... Aí se assusta, porque o pneu começa a girar e não sai do lugar. Faz aquela fumaça ainda. Sobe mesmo. Não é verdade? Acelera. Mas, basicamente, eu acho que para as mulheres ainda é um mito, mas isso elas mesmas vão conseguir vencer. É o estacionar, e principalmente essa questão de chuva em ladeira, sabe? Por exemplo,
ladeira. Você vai, tem o ladeirão lá do Morumbi. Então você está ali aquela favela, Paraisópolis. Então tem uma ladeirona e um semáforo lá em cima. Tem um top danado tem um ali. top danado, quer dizer, e às vezes mesmo com o tempo seco, aí você para no meio da ladeira, freio de mão, e aí vem muita gente que se atrapalha na hora de sair. Quer dizer, agora não há segredo, é só questão de treino. Só questão não de é verdade, treino. Tarcísio? Questão de Porque treino. todos os carros hoje ele tem uns 2, 3 segundos ali que ele não desce para trás. Ele tem um sistema que trava o carro. Você pode ter tempo de controlar a embreagem. E com o carro automático isso está resolvido, Está né? resolvido. Ele não volta para trás, você só devagarzinho no acelerador ele vai embora. Eu era casado e foi o primeiro carro que comprei com a minha mulher, tudo. Falei, você tirei a casa do outro, ela tirou também, entendeu? Mas morria de medo, e falava, não, vamos para você vai dirigindo o carro, e tal, assim. Mas ela, se eu reclamava, ela ficava nervosa, ela teve que ficar quieta, não fala nada assim. E pai, vai. Aí depois nós separamos, mas continuamos amigos. Aí ela chegou e comprou um carro. Aliás, eu fui numa feira de carros, e uma Brasília lá, pai, branca, linda, toda emborrachada, toda cheia, tanto negociei, o cara comprei. Ela que pagou, mas comprei o carro. Aí pronto, aqui tá. Agora é o seguinte, eu tenho uma dívida com você. Você vai ficar dirigindo em cima da risca. Então todo domingo eu ia até a casa dela, deixava meu carro, a gente ia lá pra USP. E vai treinar. Ela tinha carta, tudo, mas vamos treinar. Baliza, treina, cansa, vai. E vai, pô, treinou, aí ficou muito bem. Perdeu o medo, assim. Agora vamos lá. Ladeira. Só parar em ladeira, vai, treinou, tá assim. Por último, agora trocar pneu. Pô, trocar pneu? Sim, senhora, trocar pneu. Porque se você estiver no lugar que não tiver ninguém para ajudar. Aqui, o macaco, aqui. Olha, a roda, você não precisa apertar muito, é só chegar numa borracharia. Você aperta o suficiente para chegar numa oficina, você não precisa apertar porque você não vai conseguir, tudo, não é verdade? Mas você tem que se virar com isso para evitar de ficar na mão. Né? É igual você falou, de repente está num lugar que não tem ninguém e aí? Eu lembro, eu trabalhei muito tempo no aeroporto de Cumbica, eu era repórter da Rádio Bandeirantes, e depois que eu saí do aeroporto, continuei na rádio. E comecei a fazer shows, né? Fazer eventos. E um dia ia chegar, o meu irmão estava chegando de viagem, o Mando Novo, e eu fui buscá-lo em Guarulhos, lá no aeroporto de Cumbica. E eu tinha uma GM, uma Caravan, e estou indo com essa Caravan à noite. E quando chega ali, saía da Ayrton Senna para a entrada para o Hélio Smith, sabe? Quando chega ali, o pneu do carro, o pneu traseiro, baixou assim. E aí disseram, olha, está tendo muito assalto nesse lugar aqui, então assim, olha, eu vou te contar, foi igual Fórmula 1, mano. Eu parei o carro assim no acostamento, peguei o step, peguei o macaco, só olhando para um lado e para o outro. E medo. Cara, o medo fez com que eu trocasse em tempo recorde. Aquele step. Acredito. Voltei, apertei o suficiente para... Depois aí sim, aí peguei meu irmão. Quando eu voltei, aí passei numa borracharia, já deixei outro pneu para o cara ver o que foi e apertou. Entendeu? Então, transferir isso para as mulheres, né? Porque cada vez mais mulheres vai dirigir. Eu fico feliz, por exemplo, que eu vou no supermercado aos domingos, gosto de manhã, meu amigo, minha amiga, que chego de senhoras mesmo, seguras, de carro, dirigindo, sabe? Antigamente você não via uma senhorinha, não, chega de carro, e a maioria. Ela faz compras e vai, tal, estaciona. E quando vão embora, sempre compram uma orquídea, né, que é para levar para o aniversário tudo aqui. Eu acho bacana. Mas isso passa a ser um avanço da sociedade com a participação da mulher. Né? Porque antigamente era tudo homem, não pegava.
Calma, elas estão chegando, como eu falei, questão. É igual você falou, elas vão dominar o mundo. Vão dominar o mundo, na verdade. Isso aí é fato, viu? No caso, os homens aí que se cuidam. Verdade. Porque... No caso lá da oficina, as mulheres quando chegam, que vê uma mulher sendo recepcionada, né, por outra mulher, sim, exatamente, se sente até mais segura. Né? Porque às vezes a mulher fica inibida. Sim. Pô, olha, meu carro, não sei o que está acontecendo, vamos ligar, vamos ver, tudo assim. Mas o fato de você, né, ser a Cicerone, sim, a mestre de cerimônia, ela já, né, já chega, bom dia, já sente mais à vontade. Sim, sente. Não, eu sou proprietário aqui, meu marido, tudo bem. Sim. Aí já quebra, já aquele gelo, já vai dizer, olha, o que está acontecendo, né? Se sente mais à vontade. Exatamente. É bem gostoso. No caso da oficina lá da Bahia que o senhor comentou, né? Eu não sei qual que seria o público lá, se era só mulheres, né? Ela abriu só para atender mulheres. Só para atender mulheres. Quer dizer, ela fez um movimento, sim, nos grupos e tal. Pronto, a mulherada vai e ela estava se dando muito bem. Né? Não sei se elas continuam, se expandiram. Então a presença da mulher, eu até comentei contigo, assim, falei quais os tipos de solda que existem, né? Então aí só tem a PIG, a MIG, a MAG, oxigênio, hidrogênio, tem uma infinidade de soldas. Né? Há alguns anos atrás, as usinas de cana-de-açúcar, com os equipamentos, né? Tem um setor da usina que tem uns equipamentos que são muito sensíveis, sabe? Não sei se são as tubulações, se são de alumínio, do material, mas é um material assim que é da espessura de uma folha de papel, sabe? E então tem uns lugares que tem que soldar, e é um cantinho tão delicado que a mão do homem é grossa, a mão do homem então não dá, ao homem não tem aquela agilidade. E então tinha uma moça lá em Goiás que fez um curso de soldas e tal, e ela montou uma equipe, entendeu? E aí a usina contratou para fazer esse trabalho, que a mão da mulher vai entrar, vai com a beleza, delicada, e fazer aquela solda, não é verdade? Perfeito. Porque o trabalho de solda é muito interessante. Eu lembro que na nossa chácara nós temos uma capela dedicada a Santo Expedito. E na época que eu mandei lá construir a capela, eu queria colocar uns vitrais, entendeu? E fui numa empresa aqui na Parada Inglesa que eram imagens de santos e tudo, mas vinha tudo da Itália. Eram vidros que vinham da Itália, pastilhas, entendeu? Então eles importavam esse material e no interior aqui de São Paulo, em Vinhedo aqui perto de Jundiaí, então a empresa que tinha lá eram só mulheres, eu fui conhecer, que elas trabalhavam com aquelas pastilhazinhas para montar a imagem, Santo Expedito. Então eles têm lá a imagem. E ela é um trabalho muito paciente, um trabalho muito detalhista, tudo delicado. E olha, até hoje tem lá, já tem quase 20 anos que eu tenho várias imagens, Santo Expedito, São Francisco, Santo Antônio, sabe, Jesus de Nazaré, tudo assim, mas um trabalho das mulheres, né? Então eu acho isso muito interessante, né? E por isso que eu estou aqui dedicando essa entrevista do nosso podcast às mulheres e principalmente à oficina mecânica. Eu acho, Francisco, que o futuro da oficina mecânica está garantido, porque todo mundo precisa levar um carro. Todo mundo precisa ter um carro hoje. Não é verdade? Você tem algum receio com se invadir de carro elétrico? Não, porque isso aí ainda não é uma realidade ainda. Mas você vai se adaptar, se chegar a essa tecnologia, como, por exemplo, você mexia antigamente com carburador, platinado, né? Hoje não mais. Então, a injeção eletrônica, né? Questão de freios. Por exemplo, eu tenho uma crítica muito grande com as fábricas, porque você paga um carro aí, sei lá, 130, 140 mil, pô, ainda vem com freio a tambor atrás. Eu não aceito isso, cara. Tem várias marcas de carro, eu também não aceito, não. Não é verdade? Porque, por exemplo, às vezes a fábrica, rapaz, tem aquele, né, que os caras chamam a puta que pariu, né, que é aquele pegadorzinho aqui, né? Tem uns que não tem
Pô, o cara pagou porque não vem com aquilo, sabe? Na verdade, Tem aquilo tem ali o suportezinho e tudo e não vem com suporte para você segurar. Tem carros agora até caros que saem sem o farol de milha. Pô, por que não vem com o farol de milha? Né? Eu não sei que essas, né, manias das fábricas se estão economizando o quê? Vão economizar com o quê? Né? Então eu acho que está na hora das acabar. Freio a tambor é coisa do passado. Coisa do passado. Não, você não acha? Né? Eu até comentei esses dias na rádio que tem uma rodovia aqui no estado de São Paulo, que é a rodovia, o Cemitério das Calotas. Ah, ele comentou esse cemitério. Né? Porque a rodovia Oswaldo Cruz sai de Taubaté, desce a Serra do Mar e vai até Ubatuba, né? Essa serra, desde o Brasil Império, que ela é muito cheia de curva e é muito íngreme, né? Entendeu? Quer dizer, chega na época do verão, todo mundo quer ir para lá, e aí vem o hábito de dirigir do brasileiro. Essa estrada, caminhão e ônibus já é proibido porque geralmente o caminhão usa o freio motor. Isso. Né? Mas veja bem, ônibus, mas é tanta curva que mesmo aqui esquenta demais. Esquenta demais. Então pode pegar fogo, então não pode, só automóvel. Só que, como a maioria dirige, o cara é meio apressadinho e vai. Cada curva daquela, ele vai usando o freio. Aquilo vai esquentando. Tem uma hora que dilata e a calota é de plástico. Pula para fora ela pula para fora. Então são 2.000 calotas todo fim de mês. Quer dizer, já tem os catadores de calotas que eles percorrem, porque solta a calota doidada. Demais. Então teve um mecânico, um engenheiro mecânico, que disse assim: olha, se o motorista usasse o freio, o motor freio, motor, né, para descer engatado, mas numa marcha mais reduzida, ele não precisa usar tanto freio, entendeu? Porque geralmente o camarada, tem gente que deixa até no ponto morto, ou então ele está numa quarta, ele vai usar mais freio, mas se ele vai numa segunda, talvez vai mais devagar, mas ele está engatado, não é isso? No ponto morto aí eu já acho que é uma... É um perigo, aí é chamar o perigo. É um perigo. É chamar o perigo, né? Mas é curioso, né, que pelo menos essa rodovia, ela foi conhecida como o Cemitério das Calotas. Por tantas calotas que caem, né? Agora, Roberto, eu quero saber, você falou para mim que tempo apertado você não passa. Não. Quer dizer, você tanto conviver com... Você tem uma equipe também de outros auxiliares, né? Tem uma equipe que aí todo mundo trabalha junto e atende a clientela e vamos embora, né? Vamos para cima. Vamos para cima, né? Você mexe com a diesel... Diesel não, não. Só diesel era seu pai, era só álcool, flex ou a gasolina, né? E a nossa gasolina, mano? Rapaz, mano, tá complicado, tá um problema. Infelizmente a gente tem um órgão competente para isso, mas não funciona no Brasil, não funciona. Então quem paga é o consumidor. Olha, a questão de fiscalização no Brasil... vou te contar, viu? Tá muito complicado, muito difícil, porque você vai ver, sabe, o infrator está em todo lugar. Então é imposto de abastecimento, em todo lugar que você chega tem essas mazelas. Por exemplo, caiu um avião recentemente em São Paulo, o King Air, que decolou do Campo de Marte, em poucos minutos já caiu, quer dizer, ali ele caiu naquela avenida, Marquês de São Vicente. Ali é o seguinte, ele tentou um pouso que os motores perderam potência e ele viu a avenida e vou tentar aqui. Talvez se aquele ônibus não estivesse parado ou o semáforo estivesse aberto, ele poderia até ali e não bater no ônibus. Podia bater em poste, asa, tudo assim, mas talvez ele não ia bater de frente para ter aquele resultado. Foi uma tentativa. Então, eu estava comentando com os colegas, eu sou curioso muito de aviação, disse assim, olha, o que foi que aconteceu? Assim, bem, a princípio tem um órgão do CENIP, que é da Aeronáutica, que são técnicos altamente especializados para determinar o que teria acontecido. Vai o que o cara falou com a torre, que ele comunicou com a torre, como é que estavam as condições dos dois, era um avião ótimo, dos aviões mais vendidos do mundo, o King é um herói da aviação. Então eu puxei assim, olha, o avião tem que ter piloto e copiloto.
Então, estava o piloto, que era muito experiente, mas não tinha copiloto. Não tinha copiloto. Estava o dono do avião. O dono do avião não estava do lado dele, estava lá como passageiro, lá atrás. Foi segundo até quando o resgate e tudo. Eu disse, olha, tem um negócio que pode ser investigado, a qualidade do combustível. Porque há alguns anos atrás, eu até fiz uma reportagem sobre isso, que havia uma reclamação de empresários da aviação, tudo, que estava havendo corrosão dos tanques de querosene, que era ou da gasolina de aviação, que é uma gasolina especial, ou então mesmo do combustível dos aviões turbo-hélice, que era uma mistura do solvente que foi detectado na fiscalização. Eu vi. Então, você lembra disso aí? Então, veja bem, aí você tem que botar nas investigações a qualidade do combustível daquele avião, ou então de todos os aviões. De repente está tendo essa mistura e está dando certo, mas quando começar a cair avião e se detectar que foi combustível, nós já temos um problema sério. Exato. Não é isso mesmo? É isso mesmo. Né? Então, sabe, é coisa que... Então, veja bem, são muitas coisas, né, que envolvem tudo isso aí. O que movimenta o carro, o avião, o navio, o automóvel, sabe? E o que é que você espera do futuro aí da mecânica? Do futuro da mecânica aí eu espero que vai revolucionar bem. Vai, até mesmo pelo carro elétrico, a hora que começar a tomar conta, vai demorar um pouco ainda, mas a hora que começar a tomar vai conta... aos poucos, né? A tecnologia, porque quando a tecnologia... Eu lembro muito bem que há alguns anos eu peguei um táxi, né? E pegou o seu taxista, sabe? Conversando assim, pá, tal. Aí era um Toyota Corolla, né? Automático, né? Aí, opa, carro automático. É, automático. Assim, ó, meu irmão, agora um negócio pra você. Eu fui motorista de caminhão, muitos anos. Eu fui motorista de caminhão, dirigi Fenemê, dirigi Scania, e era, sabe, então sempre... Era diferente. Embreagem, freio, acelerador, embreagem, tudo assim. Depois, então, aí, quando eu passei pro táxi, né, já, e aí, eu também, só que eu tive um problema na perna, eu tive gota na perna, sabe? E eu, não, a minha filha, pai, você comprou um carro automático. Ah, carro automático é pra mulher. É pra mulher, rapaz, negócio de carro. Tá passando basta. Sabe? Então, mas a gota, ele não podia botar o pé no chão. Aí foi forçado, né, a trabalhar, aí trocou de carro. Ele disse, meu amigo, que maravilha. Eu perdi muitos anos da minha vida por teimosia. Que maravilha. Rapaz, a gente taxista já pensou, você não usa o pé esquerdo, rapaz, era só aqui. Eu falei, tá vendo? Você foi turrão, não é verdade? Quer dizer, foi uma tecnologia... Né? Está tomando conta do mundo, porque hoje quase 80% dos carros hoje é automático. É automático. Ninguém quer mais carro manual, é difícil. Exatamente. E você sabe que, por exemplo, no mundo assim do automóvel, vamos para os caminhões. Os caminhões, as fábricas estão fazendo os testes, que vem agora o hidrogênio verde, que é um tipo de combustível que poderá ser usado no futuro. Os caras estão fazendo um teste lá nos Estados Unidos, os caras colocaram um tipo de hidrogênio num caminhão, esse caminhão rodou quase 3.000 quilômetros sem reabastecer. Ele está em teste, os caras sabem, congestionamento, ladeira, tudo assim. Então, peraí, porque geralmente se um caminhão tiver uma autonomia de 900 kg, já é uma coisa, do óleo diesel já é fantástico. Eu não sei se existe essa autonomia para caminhão, para carreta. Mas se os caras estão testando um combustível que não seja para 3.000 quilômetros, quando tiver já realmente na realidade, mas o cara vai ter 1.200 de autonomia sem reabastecer, já é um avanço. Né? Já é muito. O Elon Musk, que é o cara mais rico do mundo, ele tem um caminhão que já para começar a ser vendido, que chama-se esse caminhão, Semi. É o Semi. Então é um caminhão elétrico, ele é elétrico, totalmente elétrico, e ele tem uma cabine estendida, mas ele, aqui do motorista, o motorista fica no meio, nem na direita nem na esquerda, ele dirige no meio, aqui no meio. Aí sim, aí tem lá para trás, tem espaço para o carona, a cama dele, assim. Esse caminhão está sendo testado e a Pepsi já tem 70, está testando e os
Os caras estão adorando o caminhão. O caminhão leva 30 toneladas, é a capacidade dele de carga e tal. Quer dizer, então, depois de 4, 5 anos de testes, parece que a partir desse ano, então vai sair certificação para começar a vender. Quer dizer, já é um avanço na tecnologia, não é verdade? Para quer dizer, terminar essa dependência do petróleo, né? Apesar de o petróleo nunca vai... Nós temos reserva de petróleo, pelo que eu sei, acabar. 200 anos no mínimo. 200 anos no mínimo, e fora as descobertas, que cada dia se descobre mais petróleo. E as 7 irmãs, que são as 7 multinacionais do petróleo, elas não deixam essas tecnologias ameaçarem de jeito nenhum, né? Tanto é que o Brasil agora quer procurar petróleo na selva amazônica. Então, já estava mal, não, porque tem que, sabe, vai ter que prospectar petróleo da selva amazônica e não sei o quê, papapá. Isso faz parte do quadro, não vai mudar isso. Tem que continuar, né? E aí, Roberta? E aí, qual é o futuro aí da mecânica, da administração lá na oficina? Se Deus quiser, boa, ótima. Inclusive, estava falando, né, de mulheres, 60% a 70% do nosso público são mulheres. É verdade? Que bacana. Mas muito homem também. Sim, mas a maioria é mulher. A maioria é mulher. Ele já conhece você pelo nome, já chega... Sim. Aí você fica só prestando atenção dentro assim. Porque mulher conversa e aí tal. Eu fico de fora. Fica de fora, Mas você vê a segurança, né? De ter uma mulher no centro automotivo, de ter uma mulher na oficina. Vamos o que interessa, né? Sim, vamos o que interessa. Então é o seguinte, eu queria que você passasse o endereço da oficina de vocês, repetir novamente o nome, para todo mundo ficar sabendo da oficina do Tarcísio, ir lá visitar, e da Roberta. Tomar um cafezinho, bom atendimento. Mas o café está R$60. Mas tem, lá não cobramos café. O café é gratuito, fazemos check-up também, a gente, né? Você está com barulhinho no carro, a gente faz sem compromisso, levanta o carro, ele dá o diagnóstico. Às vezes um barulhinho, né? Não é nada, às vezes é um parafuso, às vezes, né, alguma coisa solta. Porque o carro tem um grilo lá, quer ver quando aparece o grilo que você não... E de repente, sabe? Às vezes é alguma coisinha na porta, às vezes né, Tarcísio? É uma simples coisa, a gente não cobra. Que bom, que legal. Outra coisa também que eles podiam fazer uns estudos aí, mano, velho, da pastilha de freio. Provavelmente você deve ouvir, você deve andar de carro pela rua, você deve ouvir aquele apitado da pastilha. Isso. Foi tirado daquela composição que é o amianto. É porque o amianto foi no mundo inteiro que ele é cancerígeno. Eu, por exemplo, eu fui na Alemanha, já faz muito tempo, visitar um colega jornalista que é de Curitiba. E ele trabalhava na rádio, a Voz da Alemanha, se chama Deutsche Welle. A Deutsche Welle, a emissora até hoje existe. Então fui lá na cidade de Colônia, né, na Alemanha, era a capital administrativa ainda, que era Colônia, era a Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental. E depois que unificaram a Alemanha, aí voltou para Berlim. Então eu fui visitar a Deutsche Welle, e era um prédio muito moderno, bonito. Nossa, ele foi uma visita surpresa, ele me recebeu muito bem, tal. E me mostrou o prédio, tudo assim. Aí a gente foi almoçar no restaurante, ele disse: Amorim, talvez esse prédio aqui vai ser demolido. O quê? Um prédio desse? Ele foi feito com amianto. Isso, então é cancerígeno. Então vão demolir esse prédio, vamos demolir e vamos fazer outro prédio. Assim. Entendeu? As telhas, né? As telhas de amianto. Então hoje, quer dizer, há uma conscientização e nas pastilhas também é amianto. Né? Aí acabaram com esse material da pastilha e agora a pastilha fica fazendo muito barulho. O pessoal enche muito. Mas qual é o componente hoje de uma pastilha aqui? Então, eu gosto de ver muito vídeo. Então eu tava vendo um vídeo na internet que estão falando que estão estudando aí uma palha de coco para colocar na mistura para a pastilha ficar um pouco mais mole para parar com esse barulho. Vamos ver se vai dar certo, né? Tomara que dê certo. Porque eu acho que tudo se aproveita. Se o cara aproveita garrafa PET, bagaço de cana, né? Você vê, por exemplo, o próprio milho. O milho tem inúmeras potencialidades, entendeu? Tanto é que o álcool de milho, né? Nos Estados Unidos, eles fazem álcool não é da cana, é do milho.
Aqui no Brasil, quando o preço internacional do milho cai, aí vale a pena fazer algo do milho no Brasil. No Brasil é de cana, mas o milho, ele dá muito mais rendimento, ele dá um pouco mais de mão de obra, mas ele dá até 3 vezes mais álcool do que a cana-de-açúcar. A questão é o preço dele, que aí a cana fica mais barata. Então tem que haver um equilíbrio. Mas dentro dessa tecnologia, agora vai para o automóvel. Quer dizer, hoje o automóvel é silencioso, o automóvel, sabe, é confortável, né? O automóvel é cheio de equipamentos moderníssimos. Eu não gosto, por exemplo, eu sou locutor, radialista, mas, por exemplo, eu não gosto de ouvir rádio em carro, som de carro nenhum, sabe? Eu gosto assim, de estou em casa, agora com o celular você escuta a rádio do mundo inteiro. Sim. Uma coisa que já se usa muito, por isso o cara pega o smartphone e ele liga no carro, ele vai ouvindo a rádio que ele quiser, o som que ele quiser. Então, você digita qualquer FM, no mundo inteiro você vai ali, não precisa ser o rádio, entendeu? Mas, por exemplo, é uma tecnologia, você tem a multimídia. Para mim, aquilo, eu não dou a mínima para aquilo. Né? Eu quero dirigir, olhar para frente, assim, sabe? Tem um ponto assim, mano, você tem que ficar igual um porco mijando. Você já viu coisa mais séria do que um porco mijando? Concentrado. Então, eu dirijo assim, igual um porco mijando. Se o carro tiver com barulho, você está atento, está ouvindo. Ah, sim, porque você tem uma sensibilidade, você está tão acostumado com o seu carro, que às vezes assim, eu vou no supermercado, eu compro água mineral, passo numa curva, aí as garrafas, é um barulho, que barulho? Ah, já sei, é das garrafas. Porque o carro não tem barulho, sabe? Então qualquer coisa estranha do carro, você descobre. Você percebe, né? Tem um honey. É igual você estava falando aí agora do multimídia. Os carros hoje já tá muito evoluído. Você consegue espelhar um celular na multimídia do carro. Sim, de repente, a causa de vários acidentes aí hoje deve ser até por causa do multimídia. Isso, exatamente. Porque o cara espelha tira a atenção da pessoa. O cara espelha ali o WhatsApp ali no multimídia, ele quer olhar para multimídia, ele perde a visão da frente. Não, eu vejo desse sentido aqui. Para mim, por exemplo, eu na rádio, a vida inteira trabalho com fone no ouvido. A vida inteira, porque o rádio, como tem música, trilha sonora, tudo você, né, para você ter uma noção. Eu quando gravo, eu gravo sem. Eu tenho um estúdio em casa, sem fone. Avião. Porque o avião tá aquele fone. Eu nunca gostei, não quero. Vou usar fone do avião para ouvir música, ou tá passando um filme. Não, meus ouvidos, sabe, deixa para lá. Eu tenho essa coisa. Agora, por exemplo, você está dirigindo. Se você tem uma tela, já vai desviar a tua atenção. Já vai desviar você não pode assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Não mesmo. Não é verdade? Porque desvia, porque você é induzido, fez no cinema, é tão fantástico, ou no cinema ou em casa, tem uma cena tão... Nossa, você fica envolvido. Você dirigindo não pode se envolver. Não pode. Provoca, você provoca um acidente, não é verdade? Exato. Por exemplo, o carro automático ainda tem um segredo do carro automático e tem muitas pessoas que atrapalham. Às vezes, chega para abastecer num posto, vai abastecer, e a pessoa erra o pedal, sabe? Quer dizer, em vez de acostumado com o temperar, acelera e o carro vai na parede. Na verdade. É super perigoso ainda. Ainda, sabe, quer dizer, é uma adaptação, mas que você tem que estar muito atento para evitar esses acidentes, né? Não é verdade? Olha, eu estou muito feliz com o bate-papo, foi bacana. Eu quero que você passe o endereço da tua oficina. Como é o nome mesmo? A oficina chama-se Ideal Centro Automotivo. Ela está localizada em São Bernardo do Campo. É Rua Orestes Suster, 702, Vila Vitória. Próximo ao cemitério do Carminha, em São Bernardo. São Bernardo, sim. E os contatos lá para a oficina? Os contatos é 43520884 ou 11 5395-6697. Qualquer coisa é só entrar em contato que a gente vai se falando. O primeiro telefone também é 11, né? O 4. Também então repete. 11 43520884. E o celular 11 5395-6697. E nas redes sociais também tem lá? Na rede social é automotivo.ideal@gmail.com. Pronto, tá
Foi barba, cabelo e bigode. Barba, cabelo e bigode. Você tem alguma dica para falar assim para alguém, para mulherada? A dica, vou dar uma dica para mulherada. Uma dica, do óleo. Né? Eu vou dar uma dica pra mulherada aí que eu pego muito lá na minha oficina, como vai muito mulher lá. Tá. Chegou no posto para abastecer a gasolina, não deixa o frentista olhar óleo e água. Por quê? Porque você acabou de desligar o carro ali, ele vai puxar sua vareta de óleo, o óleo vai estar baixo. Porque como você acabou de desligar o carro, o óleo vai estar todo na parte de cima. Ele vai puxar sua vareta, vai falar que está faltando óleo. Ele vai colocar óleo, quando você parar o carro, vai estar em excesso. Então não deixe... É um problema. Parou no posto, é só combustível e... Se você tiver o pneu e tudo mais. Mas água e óleo... água e óleo não deixa, porque... O cara, ele quer vender um óleo. Ele quer vender um óleo, um aditivo. Picareta. Né? Quer vender um óleo, um aditivo. Na verdade. Então é muito... Se você não for na minha mecânica ou tiver uma mecânica especializada que você da sua confiança, você pede para o seu mecânico olhar, tá tudo ok. Porque às vezes, dependendo do posto, já está fechado. Por quê? Porque adulteraram lá o combustível, a gasolina, botaram lá um solvente, não sei o quê. E tem agora a pressa lá, a ventoinha lá, e às vezes o camarada compra, sabe? Ele compra assim, eu quero comprar, por exemplo, R$50. Aí o cara vai, ele comprou R$50, mas na realidade a quantidade de litro que entrou não foi R$50. Então estava assim, não, você vai fazer o seguinte, a dica é o seguinte, você quer assim, eu quero 25 litros. Em vez de você comprar... Não, eu quero 25 litros. Pedir litros. Aí não, porque aí você vai na quantidade de litros, aí você vê o valor total e você tira... Você pode fazer ali mesmo, de repente, se corresponde ao valor que é comprado. Que aí evita esse vexame. Então a fiscalização é muito grande, mas é muito, não diria todos os postos, evidentemente, mas tem, né, que sabe, aí, quando está fechado um posto importante, fechou porque eu estava fazendo uma prática, porque é o número de clientes, né, toda hora, e tem aquele pessoal que, o taxista bota um pouco de combustível, aí o camarada vai fazer o serviço, o cara não é todo, enche o tanque. Não é todo mundo que tem essa grana disponível para encher o tanque toda hora, né? Até mesmo com o preço de gasolina que está hoje, né? Exatamente, né? Sabe que a gasolina vai estar estratosférica. Fala assim, o óleo diesel vai subir, a gasolina não. Mas subiu o óleo diesel, como subiu o ICMS do óleo diesel, aí subiu a gasolina por causa do ICMS. A gasolina e o álcool, né? Vai, Brasil, que nossa fé te empurra. Gente, eu quero agradecer demais. Tá vendo como foi tranquilo? Você estava nervosa? Tava. Na verdade, quer dar um alô especial para alguém? Aproveita o podcast aqui. Você fala, Roberta. Quero mandar um alô especial para o meu irmão, o Sérgio, que se encontra lá em Pernambuco, na cidade de Condado, né? Meu pai, Antônio Massal, minha mãe também, Rosinete, né? E os outros irmãos também, né? O Adelson, que ele é açougueiro. Açougueiro. Começou no centro automotivo e de oficina, hoje é açougueiro. Tá vendo aí? Que bom. Então... Um abraço também para todos. Que bacana, que legal. Venha nos visitar, a mulherada. Vamos visitar a nossa loja Centro Automotivo Ideal. Bom atendimento, o cafezinho é grátis, mesmo com o preço é grátis. E você, Tarcísio, pode mandar aí um... Eu queria mandar um abraço para todo mundo de São Bernardo, meus clientes lá da minha loja, fico agradecido a cada dia por os que vão e vamos para cima, não dá para parar, né? Para cima. Exatamente. E agradecer aqui ao Mano Velho. Mano Velho, que nos deu a oportunidade. Pronto. Então, dedicado às mulheres, evidentemente, e aos homens também. Sim. Mas aqui dá uma força para a mulher. Corajosa, resiliente, sabe? Para frente aí. Olha, a estatística, assim, o número de motos. E as mulheres preferem as motonetas. Aquelas simples, exatamente. Sim. Mas olha, já são milhões de motonetas dirigidas por mulheres. Muitas que vão para o trabalho, vão para a escola, vão, sabe? Então, quer dizer, sabe? Então,
são cautelosas, têm medo. O trânsito de São Paulo é complicado, mas isso não desencoraja. Não. Quem quer ir para o trânsito tem seus cuidados, suas cautelas, e de repente o meio de transporte é eficiente, não é verdade? É verdade. É isso aí, gente. Eu nasci nas catingueiras e trançadas de cipó, viajei de caminhão junto com a Mané Cotó. Não sou locutor modelo, mas estou aqui sem cabelo vivendo o meu gogó. Legal. Foi o nosso podcast Mano Velho, Mano Novo, trazendo aqui esse casal amigo aqui, a Roberta e o Tarcísio. Aquele abraço, gente, valeu! Ô mano novo, nas quebradas do sertão tem forró para o povo. Ô mano velho, ô mano novo, nas quebradas do sertão tem forró para o povo. Ô mano velho, ô mano novo, nas quebradas do sertão tem forró para o povo. Ô mano velho, ô mano novo, nas quebradas do sertão tem forró para o povo.